tudo bem? Estamos de volta para mais uma videoaula de matemática. Essa é a primeira videoaula de matemática, tá? Nessa semana nós teremos duas videoaulas. Da primeira videoaula, nossa correção vai ser da página 152 até 162. Abram na página 152, trabalhando com a localização. 1. Observe o mapa a seguir. A. Trace em vermelho o caminho que você faria para ir da casa de Nina à escola. Essa é uma resposta pessoal, vocês vão traçar, cada um vai escolher um caminho, né? E depois a tia Andréia vai estar corrigindo. B. Se você tivesse que explicar este caminho para alguém que não possui o mapa, como você faria? Use o seu caderno para registrar sua explicação, né? Então, você poderia explicar da melhor forma possível, a forma que você achar mais fácil, né? Informando, entre na esquerda, na direita, siga em frente. Todos esses procedimentos, né? Que essas explicações vocês estariam escrevendo no caderno. C. Trace em azul e verde dois caminhos diferentes que você poderia fazer da casa da Beca até a casa do Theo. Também é uma resposta pessoal, lembrando que tem que ser caminhos diferentes, tá bom? Azul vocês vão traçar um caminho e o verde vão traçar outro caminho. D. Escolha um dos caminhos que você desenhou e descreva-o em seu caderno. Esses caminhos, né, que você desenhou em relação ao azul e verde, você vai escolher um e explicar no caderno, descrever tudo aquilo que você pensou ali na hora que estava marcando esse caminho, tá bom? 2. Use setinhas para marcar o sentido de todas as ruas do mapa acima, de modo que os três caminhos desenhados por você possam ser feitos por alguém de carro. Procure usar o mínimo possível de mãos duplas. O que são mãos duplas? Que André explicou na outra videoaula, né? Os veículos eles podem circular em dois sentidos, tanto indo quanto voltando, tá bom? Na página 153, trabalhando a localização na malha quadriculada. Agora você vai usar letras e números para localizar elementos na malha quadriculada. 1. Localize os elementos indicados pelas coordenadas a seguir. O que você encontrou na posição A3? Então, você vai lá na letrinha A e vai até o número 3. Eu observo que tem o quê? Uma carinha. B. O que você encontrou na posição D13? Um coração. C. Indique a posição das figuras a seguir. O triângulo está no G7, o Sol no K15 e a Lua J2. 2. Desenhe um quadrado na posição E1. Então, vocês foram lá na letrinha E e no número 1, aonde está tendo o encontro, né, deles, vocês vão desenhar esse quadrado. Uma estrela na posição B8, a mesma coisa. Só que o desenho agora é uma estrela. Página 154, trabalhando o deslocamento na malha quadriculada. 1. Use cores diferentes para traçar dois caminhos possíveis que Nina pode fazer para chegar até a saída. Nina deve andar sempre em cima das linhas pretas, né, no contorno aí de cada quadrado, nas direções e sentidos indicados pela seta abaixo. Esquerda para baixo, para cima, direita, né? Então, vocês vão escolhendo de acordo com aquilo que vocês acharam mais fácil para encontrar essa saída utilizando essas setas. B. Você consegue desenhar um caminho que seja ainda mais curto? Use a cor preferir para representá-lo na malha quadrada. Também é uma resposta pessoal. C. Descreva este novo caminho em seu caderno. Esse novo caminho mais curto que vocês encontraram, vocês deveriam ter copiado, né, explicado tudo direitinho lá no caderno de vocês. Página 155, contorno de figuras planas. Observe as figuras desenhadas na malha quadriculada a seguir. Considerando o lado de cada quadradinho da malha quadriculada como unidade de comprimento, em quais dessas figuras a medida do contorno é a mesma? A figura azul, laranja e lilás. Se vocês contaram, vocês
observaram, né, encontraram, no caso, um contorno 16 em todas essas, tá? Vocês contaram um contorninho ali? Cada ladinho do quadrado, vocês encontraram um total de 16. Então, essas três figuras têm essa mesma quantidade. Página 156, 2. Agora é a sua vez. Desenhe três figuras diferentes, cujo contorno tem a mesma medida. Então, vocês aqui desenharam três figuras, elas deveriam ter a mesma medida. Ah, eu desenhei uma figura que tinha 12 como medida. As outras duas também têm que ter a mesma quantidade, tá bom? Ah, discuta com seu colega quais foram as estratégias usadas para desenhar figuras cujo contorno tem a mesma medida. Escreva aqui suas conclusões. Bom, a gente sabe que essas estratégias, elas podem estar envolvendo cálculos de adição, subtração, multiplicação e divisão. Fica a seu critério, né? Por exemplo, se o contorno foi 16 e o aluno e você quis desenhar um quadrado, quantas partes formam um quadrado? 4. Então, você pega 16 e divide por 4. Então, fica mais fácil para que vocês façam esses desenhos. Qualquer dúvida aqui nós vamos tirar na nossa live, tá bom? Não se preocupe. B, coloque estratégias em prática para desenhar na malha acima três figuras diferentes de contorno igual a 16. Então, vocês tiveram que fazer três figuras diferentes onde o contorno, total do contorno fosse 16. Como eu falei, né, na atividade anterior, tem alguns exemplos aqui que vocês podem seguir. 157, 1. Considerando cada quadradinho da malha quadrada como unidade de área, responda. Agora aqui vocês observaram o quadrado como todo, tá? Cada quadradinho. Anteriormente vocês contavam o contorno do quadradinho. Agora vocês estão olhando para o quadrado, contando de acordo com o número dos quadrados. Ah, qual é a área de cada figura na malha quadriculada acima? A figura 1, a área são 6 quadradinhos. Figura 2, 7 quadradinhos. Figura 3, 5 quadradinhos. Na figura 4, a área são 4 quadradinhos. Na figura 5, 6 quadradinhos. E na figura 6, 5 quadradinhos. B, qual é a figura que possui a menor área? A figura 4, ela só tem 4 quadradinhos. C, quais figuras possuem áreas iguais? A figura 1 e 5 e a figura 3 e 6. Página 158, 2. Agora é a sua vez. Desenhe na malha quadriculada a seguir. A, duas figuras diferentes com área igual a 8 quadradinhos. E B, duas figuras diferentes com área igual a 6 quadradinhos. Existem várias possibilidades, tá? Então, cada um vai fazer a figura que desejar. Na página 159, número 3, Torugo está com dificuldade para calcular a área das figuras que desenhou. Vamos ajudá-lo? Use seu caderno para registrar as respostas e justifique-as. A. Meça a área do foguete desenhado por Torugo, usando o quadrado como unidade de medida. Bom, a área da figura é 16 quadrados, tá bom? Então, vocês podem observar por que 16. Lembrando que a tia André explicou na videoaula anterior que algumas partes da figura têm a metade do quadrado, que são os triângulos. Quando eu junto essas duas metades de cada triângulo, eu formo um quadrado. Então, o total foi de 16. B, meça a mesma figura utilizando o triângulo como unidade de medida. É só eu pegar o 16 e multiplicar por 2, eu vou encontrar 32. Por quê? A metade do quadrado é um triângulo. Então, é só você pegar, como eles estão pedindo aqui, para que vocês utilizem o triângulo como unidade de medida, é só multiplicar por 2, que é o dobro, né? Então, 16 vezes 2, 32. C, que relação você pode estabelecer entre as medidas encontradas? A área medida em triângulo é o dobro da área medida em quadrado. D, justifique a sua resposta. A área medida em triângulo é o dobro da área da medida em quadrado, pois a área de cada triângulo corresponde à metade da área de cada quadrado.
Represente a área da casinha desenhada por Torugo usando a unidade de medida que você preferir, quadradinho ou triângulo, né? A gente encontra 18,5, ou seja, 18 quadrados e um triângulo, né? Que é a metade, 18,5. Página 160, agora é a sua vez. Desenhe na malha quadriculada a seguir duas figuras diferentes cuja área seja igual a 25 triângulos. Vocês poderiam fazer 12 quadrados e mais a metade de um quadrado, que vocês vão encontrar 25, ok? Porque aqui tá perguntando, tá falando em relação à área igual a 25. 25, eu não tenho um número que eu possa estar somando, né? Que dê 25. Se fosse 24, seriam 12, porque 12 mais 12 é 24. Como é 25, vocês vão fazer 12 e depois mais a metade de um quadrado. Página 161, brincando de aprender. Espero que vocês tenham gostado de brincar com Tangram. E na nossa live, nós vamos brincar mais um pouquinho, tá? É muito legal. No Super Desafio, você consegue descobrir como as peças do Tangram foram usadas para formar esta figura. Então, é muito simples, vocês observando todas as pecinhas do Tangram, com certeza vocês encontraram as peças que foram usadas para formar esse desenho. Página 162, número 1, sobrepõe as figuras para descobrir o que se pede. A. Meça a figura roxa usando a figura rosa como unidade de medida. O que você descobriu? Que as áreas dessas figuras são iguais. B. Meça a figura verde usando a figura rosa. O que você descobriu? A figura verde é o dobro da área da figura rosa. C. Meça a figura laranja usando a figura rosa. O que você descobriu? A área da figura laranja é o dobro da área da figura rosa. D. Meça a figura azul usando a figura rosa. O que você descobriu? A área da figura azul é o dobro da área da figura rosa. Qual é a relação entre as áreas da figura verde, azul e laranja? Elas são iguais, tá? Pois as três possuem o dobro da área da figura rosa. Então, elas são iguais. F. Qual é a relação entre a área da figura vermelha e a área da figura amarela? As áreas dessas figuras também são iguais. G. Meça a área da figura vermelha usando as relações que você descobriu. A resposta deverá ser dada usando a figura rosa como unidade de medida. Então, vocês vão pegar a figura rosa e colocar sobre a figura verde, ok? Então, vamos lá. Também colocar na figura laranja ou azul. Então, a figura rosa e a figura roxa medem cada uma um triângulo. E as figuras verdes, laranja e azul medem 2 triângulos, ok? E a figura vermelha medem quantos triângulos? 4. Vamos agora para o nosso lançamento, que são as atividades finais. O lançamento vai ser da 164 até 173. 1. Identifique se os desenhos a seguir representam paralelas ou perpendiculares. Paralelas são aquelas que não se encontram, a perpendiculares sim. Elas se encontram, se cruzam, ok? E vocês, de acordo com as figuras, vão dizer se ela é paralela ou se é perpendiculares. 2, escreva 2 exemplos, A paralelas e B perpendiculares, é uma resposta pessoal. Na número 3, vocês vão observar o mapa e vão responder as perguntas. Observem as setinhas para responder, tá? E lá na letra E fala assim, elas têm a mesma direção e o mesmo sentido? Lembrando que direção é o caminho que será percorrido, tá? E o sentido indica como este caminho será percorrido. Vamos agora para a página 166, a mesma coisa, número 4, vocês vão observar o mapa. Letra A, vão descrever em seu caderno 2 caminhos diferentes para ir da casa da Duda à escola, obedecendo o sentido de circulação indicado pela seta. Então, vocês têm que obedecer o direcionamento dessa seta, tá bom?
B, desenhe no mapa o caminho mais curto para ir à casa do Theo, a papelaria. Então, vocês vão observar a casa do Theo até a papelaria e vão escolher o caminho mais curto. C, identifique no mapa duas ruas paralelas usando a cor verde, que elas não se encontram, tá? Aqui, por exemplo, a gente tem a rua do clube, rua da farmácia, rua da escola, rua do mercado, elas são paralelas, tá? Também rua da padaria. Na letra D, identifique no mapa duas ruas perpendiculares usando a cor laranja, tá? Aqui há várias possibilidades, tá bom? Então, vocês vão observar, são ruas que se cruzam, que se encontram, tá bom? Na página 167, número 5, ajude a Beca a encontrar o caminho mais curto para a sua casa. Atenção, os trechos marcados em verde foram interditados pela prefeitura. Então, esses trechinhos, esses contornos que estão na cor verde, vocês não podem escolher, tá? É como se tivessem sido interditados pela prefeitura, então não pode passar por aí. Considerando o lado do quadradinho, comunidade de medida, descubra a distância que Beca irá percorrer. Vocês vão contar, né, o contorno até a saída, até a casa de Beca. 6. Observe as figuras e responda. A. Qual delas possui o maior contorno? Vocês vão contar o contorno, lembrando, é em volta da figura. E B. Qual delas possui o menor contorno? Então, aqui embaixo eu tenho a figura 1, a 2, a 3 e a 4. Na página 168, 7. Considerando o lado do quadradinho como unidade de medida de comprimento, desenhe na malha quadriculada a seguir 4 figuras diferentes de contorno igual a 12 lados. Vocês vão contornar 12 tracinhos, né, que são em volta desse quadrado, são essas linhas. Vocês vão fazer o contorno e tem que ter 12 lados. 8. Volte à figura que você desenhou na atividade anterior a numere os desenhos de 1 a 4. Vocês vão numerar cada desenho de 1 a 4. B. Considerando cada quadradinho da malha quadriculada como unidade de área, escreva a área correspondente a cada figura. Essa resposta vai depender do desenho que vocês fizeram, tá? Aí vocês vão colocar a figura 1 tem quantos quadrados, a figura 2, tá bom? Mas aí é de acordo com cada um desenhou de uma forma, né? Então, vai ser de acordo com a resposta, o desenho que vocês colocaram. Página 169, número 9, observe as figuras a seguir. A. Qual delas possui o maior contorno? Lembrando que o contorno é em volta do quadrado. B. Qual delas possui a maior área e a menor área? A área a gente vai contar pelo quadrado, ok? 10. Observe as figuras e responda. A. O que elas têm em comum? Aí vocês vão olhar e vão observar. Contem, né? Podem contar a quantidade de quadrado, verificar o contorno. B. Agora compare o contorno das duas figuras. O que você descobriu? C. Agora é sua vez, desenha na malha quadriculada a seguir duas figuras de 6 contornos de área. Que possuam contornos diferentes. Vamos lá, vocês vão fazer 6 figuras com 6 quadrados, que significam as áreas. Só que elas vão ter que ter contornos diferentes. Então, os desenhos dessas figuras deverão ser diferentes. A mesma quantidade de quadrado, porém, o desenho, né, que é feito pelo contorno tem que ser diferente. Na página 170, desenhe na malha quadriculada a seguir três retângulos, diferentes com a área igual a 24 quadrados. Também diferentes. Então, como que eu vou fazer isso? O contorno é diferente, porque o contorno é que forma o desenho. Porém, a quantidade de quadrado deve ser o mesmo, 24. Qual é a medida do contorno de cada uma das figuras que você desenhou? É uma resposta pessoal. Vocês vão contar o contorno e vão colocar. Na página 171, número 12, observe a figura a seguir. A. Qual é a área dessa figura usando o quadrado como unidade de medida? Lembrando que o triângulo eu conto sempre a metade. Ou então eu junto,
né? 2 triângulos, eu formo um quadrado. B, lembre-se da relação entre as áreas do quadrado e do triângulo e responda sem contar o número de triângulo. A área dessa figura é igual a... É só vocês pegarem a quantidade de quadrado, vão multiplicar por 2, que é o dobro, e se sobrar um retângulo, 2 retângulos, vocês vão somar o resultado da multiplicação mais esse triângulo que sobrou. 13, desenhe na malha quadriculada 3 figuras diferentes de área igual a 15 triângulos. Então, vocês vão fazer, a figura é pelo contorno, o contorno tem que ser diferente e tem que ter 15 triângulos. Então, algum quadradinho desse aí vai ter a metade. Na página 172 e 173 é o nosso relembrando. Preencha o esquema com os principais tópicos aprendidos no capítulo. Essas setinhas aí são paralelas ou perpendiculares, ok? E aqui, ó, para frente, para cima, para baixo, esquerda, para trás, direita, isso é sentido ou direção? Vertical, horizontal, é sentido ou direção? Depois, embaixo, essas setinhas aí, são paralelas ou são setas perpendiculares? Na página 173, em volta desse retângulo, a gente chama de contorno ou de área? E o triângulo pintado aí, a gente chama de contorno ou de área? E aí? Hein? Muito simples, né? É só vocês, se tiverem alguma dúvida, retornarem a tudo aquilo que foi falado aqui no livro, nesse capítulo, que vocês vão conseguir achar essa resposta, ó, tranquila. Eu aprendi, vocês vão marcar aquilo que vocês já dominam, tá bom? Então, tia Andréia vai ficando por aqui, essa é a nossa primeira videoaula. Assistam com muita atenção e façam o trabalho com muito carinho, tá? Um beijo, um abraço, fiquem com Deus.